e a gente vai falar sobre saúde. A gente tem o convidado que durante toda a pandemia ainda não acabou, mas quando estava realmente numa situação bastante alarmante, ele vinha sempre aqui no Jornal Brasil Atual e hoje está de volta conosco aqui o Marcos Caseiro, médico infectologista e que hoje está falando já da faculdade, da universidade onde você dá aula, né, Caseiro? Bom dia. Oi, Mariano, bom dia, querida. Bom dia, prazer enorme em falar com você, com os nossos queridos ouvintes aí. E é isso, hoje já começa as aulas, estou aqui na faculdade, né? Hoje começa aqui as aulas na faculdade de medicina e já começo aqui na minha disciplina, já tascando o pau aí, não tem moleza, né? Vamos que vamos. Exato, Caseiro. Vamos dar então uma geral, como é que está a pandemia da Covid? Qual que é o estágio nesse momento? O que você poderia falar em relação ao controle, né, com a vacinação? A gente viu que as crianças de 6 meses a 2 anos já começaram a ser vacinadas em diversas partes do Brasil. Mas vamos lá, eu gostaria que o professor agora, Marcos Caseiro, desse um pouquinho uma aula para a gente como é que está a pandemia hoje no Brasil, Caseiro. Legal. Então, Marlon, eu acho que você falou, já começou bem dizendo que primeiro a pandemia não acabou, né? A Organização Mundial de Saúde não decretou o fim dessa pandemia, então nós estamos nesse momento ainda com a pandemia em evolução no mundo como um todo. No Brasil, nós temos uma média móvel de mortes para você ter uma ideia, só ligar aqui, a gente tem tido uma média de mortes de cerca de 30 a 70 mortes todos os dias, né? Que é um número alto ainda. A boa notícia invariável disso, eu estou aqui para dar aula, mas eu dei plantão essa noite aqui no hospital, porque é o Guilherme Alva. Os casos realmente de internação diminuíram muito. O que nós estamos observando é os casos que internam são pessoas com comorbidade, muito idosos, tivemos esses dias do internato de 91 anos, mas que não tomaram a vacina ou têm a sua vacina tomada de forma incompleta. Então, é absolutamente fundamental esse entendimento, né? Quem não tomou vacina, ou pensando ao contrário, quem tomou a vacina, pelo menos 2 doses de um reforço, pode até pegar o Covid, mas não faz forma grave. E, por outro lado, os casos que nós estamos vendo internar, que estão muito em menor intensidade, invariavelmente, ou não tomaram a vacina, ou tomaram apenas uma dose, e por isso aqui já vai o reforço no sentido da importância de as pessoas que não completaram o seu calendário, tomaram pelo menos 2 doses de reforço, que o façam, porque você pode até pegar a doença, mas não fará as formas graves, não precisará de ser entubado, ir para UTI, que é o grande risco que nós temos, né? Exato. Agora, as crianças de 6 meses, né, a 2 anos, já começaram a ser vacinadas em muitas partes do Brasil. Essa também é uma boa notícia. E eu gostaria que você falasse também, Caseiro, das diversas vacinas, né, que podem ser dadas para essas crianças. Então, na verdade, essa é uma coisa fundamental, uma coisa que a gente já vem brigando há muito tempo, porque o Brasil é um dos países em que nós tivemos a maior taxa de mortalidade justamente nessa faixa etária das crianças. Então, a vacina é absolutamente imprescindível. Além do mais, as crianças não vacinadas acabam funcionando como um reservatório da doença, né? No sentido de transmissão da doença para outras pessoas quando elas adquirem essa doença. Por isso a importância. A vacinação é um processo coletivo, é uma medida de saúde pública, né, que visa a proteção coletiva, ainda que ela te traga uma proteção individual. Esse é um equívoco das pessoas que não conhecem muito, né? Ainda que ela te traga uma proteção individual, a lógica da vacina é a proteção coletiva. Eu vacinando o maior número de pessoas, eu evito que outras contraiam. Nas crianças, está completamente aprovada e tem sido feito, né, a Coronavac, que é uma vacina com vírus inativado, e a Pfizer também já está aprovada para essa faixa etária.
A grande novidade que nós temos são as vacinas bivalentes, que o Brasil comprou essa vacina e a partir do dia 28 de fevereiro, o Brasil passa a vacinar como reforço, e é importante isso, quem não tiver tomado vacina não vai receber essa vacina. É uma vacina com duas variantes do vírus. A variante clássica que circulava e essa variante nova que chama Ômicron. Então, as pessoas, a partir do dia 28, começam indivíduos acima de 70 anos, indígenas, pessoas aldeadas, essas pessoas começarão a receber o reforço já com essa variedade de vacina, que é chamada bivalente, que é uma vacina da Pfizer, né? Grande avanço no sentido de nós conseguirmos conter de uma vez por todas essa pandemia. Essa quarta dose é isso, né, Caseiro? Popularmente falando, é isso? Isso, na verdade, a ideia é que as pessoas tenham tido pelo menos, a grande maioria, obviamente tem grupos específicos que tomaram até mais, que você tenha duas doses, né? E pelo menos um reforço, o que equivale a 3 doses. E aí, essa vacina vem como o segundo reforço, que seria a quarta dose. Muitas pessoas já tomaram essa quarta dose ou o segundo reforço, por exemplo, pessoas acima de 60 anos, pacientes imunodeprimidos, mas isso não impede, obviamente, de eles fazerem esse reforço com essa bivalente, né? Porque essa bivalente ela vai ampliar essa capacidade, essa cobertura de proteção para essas pessoas, como eu falei, a partir do dia 28, ela começa com pessoas acima de 70 anos de idade, né? Essa é a ideia. Eu não sei se está claro, Marilu. Sim, essa é uma grande novidade, sem dúvida alguma, não é isso? A gente está vendo já o Ministério da Saúde atuando de forma diferente, felizmente, né, Caseiro? Não, nós temos um Ministério da Saúde agora, né? Nós temos um ministro da Saúde, uma ministra, né? Que tem absolutamente, olha, ainda que não seja médica, é importante essa ressalva, é uma pesquisadora que teve toda a sua carreira lá no Instituto Oswaldo Cruz, foi diretora durante 2 gestões, e tem um profundo conhecimento na questão de gestão, foi fundamental na questão da compra da vacina da AstraZeneca, da importação da tecnologia. Então, veja, a diferença está aí. A diferença está aí, nós já temos essa vacina e mais. O projeto primário do Ministério além da vacina Covid, já com essa bivalente, né, que muitos países já estão fazendo, como Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, nós vamos completar o calendário vacinal. Veja, o estrago foi muito grande. As crianças deixaram de fazer as vacinas básicas, as vacinas de poliomielite, as vacinas de catapora, rubéola, sarampo. Nós não chegamos a uma cobertura de 70%, sempre foi acima de 90%. Então, o Ministério, como prioridade, pôs a compra desses estoques reguladores dessas vacinas, né? E a gente vai começar uma grande campanha de vacinação, não só do Covid, mas para as crianças, para que elas completem seu calendário vacinal. Então, vejo o estrago que foi feito foi muito grande. Além dessa prioridade do Ministério, que é a vacinação das crianças, uma coisa que está completamente institucionalizado, nunca tivemos problemas com isso, só nesse governo ocorreu essas quedas absurdas, né? Existe um enorme empenho, com uma verba bastante significativa, para que a gente vá atrás e busque regularizar essas cirurgias eletivas, bem como a questão dos pacientes oncológicos, né, com fornecimento de quimioterapia, radioterapia, de uma maneira mais acelerada e mais rápida para essa população que foi simplesmente deixada e esquecida desse desgoverno que nós tivemos antes desse nosso governo Lula, que felizmente veio para modificar essa história tão triste história, triste 4 anos que nós passamos, né, Marilu? Exato. E, Caseiro, já que você citou, né, essa planejamento, né, de tentar zerar
as cirurgias eletivas, o Lula participa hoje da inauguração das unidades de oftalmologia e diagnóstico do Supercentro Carioca de Saúde, em Benfica, na cidade do Rio de Janeiro. Vai anunciar a retomada do planejamento dos investimentos em saúde, incluindo um programa de redução de filas de cirurgias, como você bem lembrou, e vai participar do lançamento da Política Nacional de Redução de Filas de cirurgias eletivas no Rio de Janeiro. A Nízia Trindade, né, que é ministra da Saúde, vai participar. 600 milhões de reais estão sendo transferidos aos estados justamente para acelerar essas cirurgias que ficaram aí represadas durante toda a pandemia. Lembrando que a pandemia não acabou, mas no pico, enfim, ninguém pôde ser exatamente operado, né, sofrer cirurgias eletivas. A gente pensa, essas cirurgias eletivas são eletivas, não são de emergência, mas muita gente sofreu por não fazer essa cirurgia eletiva. Eu conheço, por exemplo, pessoas que estão em profundo sofrimento há anos por não fazer essa cirurgia eletiva, por exemplo, no intestino. Enfim, a pessoa vai definhando, pode chegar ao quadro de morte também, né, Caseiro? Não, sim, sim, veja, quando a gente fala aqui em eletiva, talvez Uhum. subentenda que são cirurgias que, obviamente, possam ser adiadas ad eterno. Isso não corresponde à verdade, veja. O exemplo, por exemplo, são as colicistopatias, pacientes que têm pedra na vesícula, né? Que é a chamada colicistite crônica calculosa. Isso é uma cirurgia eletiva, você não precisa operar amanhã. Mas veja, o dia, uma pedrinha dessa pode migrar para o colédoco do indivíduo fazer uma colangite, uma colicistopatia aguda. Uma colangite secundária tem 40% de mortalidade. Então, é extremamente grave. É um paciente que, ainda que seja eletiva, quanto mais rápido ele puder operar, melhor. Assim como esse paciente com essas, por exemplo, hérnias abdominais enormes, né, que obviamente dificultam a vida dessas pessoas, pacientes com varizes. Então, existe uma série de cirurgias eletivas que, desafortunadamente, foram deixadas no segundo plano por conta da pandemia, que necessitam da urgência. Como é bom ver o presidente, né, em vez de fazer essas palhaçadas, efetivamente indo atrás. E a gente fica realmente feliz de ver o presidente com essa disposição de querer realmente melhorar a vida das pessoas. Né? Realmente a gente está num momento de muita alegria, apesar desses caras continuarem aí, mas eu acho que isso faz parte, né, Marilu? Mas os ares já são melhores, né? Exatamente, falando do presidente Lula, enfim, a gente já lembra também da atuação do presidente, junto com 8 ministros lá em Roraima, para tentar exatamente fazer com que aquele povo Yanomami não sofra mais tudo que já sofreu, né? A gente tem aí depoimentos, a gente teve aqui, inclusive no Jornal Brasil Atual, viu, Caseiro, depoimento de uma médica, Ana Caroline Marques, única médica da unidade de saúde Auaris, em Roraima, para atender 30 mil indígenas. Ela tem 29 anos, né, uma médica jovem, mas ela contou aqui a tragédia que se emocionou demais, enfim, muitos problemas. Ela parecia que estava vivendo realmente um fronte de guerra, desabafou, uma sensação de impotência, né, para colocar em prática tudo que ela estudou, né? Enfim, ela foi levada à exaustão, né? O lado psicológico totalmente abalado, destruído. E a gente lembra do Mais Médicos, né? Que foi abandonado na última gestão, né, Caseiro? E é muito importante agora, de novo, essa retomada do Mais Médicos, justamente nesses locais bem longínquos, né? Enfim, as aldeias indígenas, as periferias das grandes cidades, né, Caseiro? Marilu, isso aí realmente. Primeiro, a gente tem que considerar o seguinte: eu acho que se nós tínhamos dúvidas de que nós tínhamos um governo genocida, nós não temos mais. Né? Isso é a determinação voluntária de matar uma população, um grupo populacional, é uma deliberação voluntária. Isso tem nome, isso chama-se genocídio e tem sobrenome. Sobrenome é Jair Bolsonaro, Damares e companhia. Isso não tem desculpa. Eu fui médico quando me formei, fui médico na Amazônia, médico do Exército.
Obrigado, mas eu fui escolhido para a Amazônia. Eu fiquei 1 ano e 3 meses cuidando de Yanomamis, no Pico da Neblina, que é uma aldeia Ah, chamada Tá? E esses índios eram bonitos, não eram esses índios que eu fiquei absolutamente horrorizado. Né? Veja, Marilu, lá um médico, uma enfermeira, um médico faz a total diferença, porque o problema que eles têm, veja, eles não tinham vermífago, o albendazol. O albendazol é um remédio que custa R$ 1,50 aqui na farmácia. O albendazol é um vermífugo. Os índios com bicho de pé, aliás, coisa que dou aula aqui na minha disciplina, né, de micro, bicho de pé é uma pulga modificada que penetra no pé e propicia infecção secundária, faz essas pessoas definharem, fazer erisipela, infecções sistêmicas, pneumonia e morte. Né? Os índios estão completamente desnutridos, porque a contaminação, e não é a contaminação só de mercúrio, essas dragas fazem um movimento de terra no fundo do rio e, na verdade, os peixes não sobrevivem a essa condição. E esse microambiente ele é muito tênue. Esse microambiente, qualquer desestabilização altera profundamente, né, o tipo de vida que esses índios têm. Então, é uma situação deliberada e, felizmente, não tem outra desculpa. Não há desculpas. São seres humanos, né? São os indígenas que primeiro estavam aqui no Brasil, muito antes de todos nós chegarmos aqui, os europeus. Então, é inacreditável, aquelas cenas são horrorosas ainda, né, Marino? Que nós tivemos 700 mil mortes de Covid, mas, na verdade, parece que não impacta tanto quando a gente vê aqueles indivíduos com aquelas costelas à vista, né, totalmente desnutridos, né? Então, é uma tragédia que eu espero, e eu espero não, eu tenho certeza que eu viverei para ver os responsáveis por isso sendo punidos como devem ser punidos por essa deliberação voluntária de matar essa população. Porque quando você deixa o garimpo lá, você sabe da maneira com que eles deixaram, você sabe que não teria outra possibilidade a não ser matar. Então, é uma forma indireta de matar e parece que estava funcionando, né, Marilo? É uma vergonha para o nosso país, é uma vergonha para nós como brasileiros ver uma cena tão triste como essa que nós infelizmente tivemos no Brasil. exato. E essa experiência deve ter sido muito linda, né, Caseiro? Você lá na Amazônia, né, com os Foi muito indígenas, legal. Yanomami. Conta pra Foi uma gente, assim, o coisa que te sensacional. marcou muito. Então, Marlon, você sabe que na época tinha um projeto que é muito discutido, né? Que era a época do governo final do ano Sarney, chamava Projeto Calha Norte. Veja, eu sou um cara, você sabe, eu fui do partidão, eu fui um cara de esquerda, e de repente eles pegavam duas faculdades e quem não tinha feito serviço militar com 18 anos, que eu fui incluído no exército de contingente, tive que ir, não tinha opção. Eu poderia optar por ter ficado aqui em Santos, São Vicente, aqui, mas eu optei e falei, já que eu estou no exército, sou um aspirante oficial, saí como segundo tenente, né? Eu falei, eu vou para a Amazônia. E foi o que eu fiz. Fiquei lá no Alto Rio Negro, chamada Cabeça do Cachorro, né? Então eu tinha um barco, chamava Piriri, e eu ia atendendo a comunidade ribeirinha e a gente tinha essas missões. Fiquei nessa aldeia, que é a aldeia Querari, porque nós tivemos já casos de tuberculose por conta de garimpeiros que chegavam nessa região. Esses não são doenças deles, né? Eles não têm lá catapora, eles não têm tuberculose. Isso é o homem que leva e dizima essa população, né? Mas foi talvez a maior experiência da minha vida, sem dúvida. Eu queria infectologia, né? Então, mas o que eu posso dizer assim, eles precisam de muito poucas coisas, sabe, Marlu? Eles precisam, primeiro, que a terra deles esteja em condições, porque eles não plantam, eles não têm silos de estoque, eles dependem da subsistência que a própria terra dá. Né? Eu me lembro que eu fiquei numa aldeia nessa em Maturacá e eles não conseguiam, o avião não conseguia pousar, que era um búfalo, e a ideia era ficar 15 dias, eu acabei ficando 3 meses. Acabou a minha comida. Então eu tinha que comer com os indígenas, né? Então eu ia caçar com o índio, eu me lembro com a zagaia, que é aquele espeto. Eu tinha tanto peixe no rio, eu falei, pega mais peixe. Então ele falou, dá pra gente não comer?
depois a gente vem pegar mais. Então, veja a lógica dele. Isso aqui é o suficiente para a gente comer agora no almoço, mais tarde o rio vai nos fornecer mais. Então, eles têm essa integração com o meio ambiente, né, muito grande. Então, se você tira o peixe, poluindo aquelas águas, não só com mercúrio, a questão não é só o mercúrio vai dar um problema a longo prazo. O problema é de você mexer naquela terra, você vê as fotos, aquele rio cheio de terra por conta desse movimento dessas dragas, isso obviamente acaba matando os peixes por falta de oxigênio e obviamente acaba tirando a alimentação, que é a base da alimentação dos povos Yanomamis, né? Então, realmente, eu tenho fotos, eu vou mandar para você depois, vai ver os vídeos bonitos, fotos, um vermífugo, uma coisa simples, não essa situação que eles se encontram nesse momento, né, Marlon? Nossa, que experiência, hein? Parabéns, viu, por sua atuação, né, junto com o povo indígena também, é uma faceta que eu não conhecia de você, viu, Caseiro? Ah, legal, vou te Muitíssimo, mandar. olha, estou muito curiosa para ver essas fotos. Bom, a gente agradece demais aqui a sua presença sempre, né? Sempre é uma aula. Eu sei que você já está aí prestes a dar a sua aula também na faculdade. Vamos te liberar, né, Caseiro? E te Legal, agradecendo legal. muito, viu? E muitíssimo obrigada por tudo, viu, Caseiro? Forte Legal, abraço para Marlu. Ó, você. sempre bom falar com você, Marlu. Você é fabulosa, sabe que somos todos seus fãs. E a nossa querida comunidade que tem que estar sempre junto aqui, fortalecendo a nossa imprensa, porque a gente tem muito trabalho pela frente para ajudar o presidente Lula a fazer as mudanças que são absolutamente necessárias. Tá? Tínhamos terra arrasada, e a gente vai ter que reconstruir esse país de uma maneira bonita, como todos nós queremos, né? Um beijo, Marlu, fique bem, Um todos fiquem beijo. bem. Até mais, querido. Falamos aqui com Marcos Caseiro, médico infectologista e professor universitário, já está correndo para dar aula aí. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.